Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez agradecemos a Deus por esse dia, a direção da igreja e a direção do programa por esta oportunidade dada à Escola Bíblica Dominical para trazer um ensino resumido sobre a 10ª lição desse 4º trimestre, cujo título é O Pecado do Homem segundo o Coração de Deus. A verdade prática desta lição diz, porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi pecou horrivelmente, desobedeceu a palavra de Deus, feriu a santidade de Deus e pareceu mal aos olhos do Senhor. Todo pecado parece mal aos olhos do Senhor porque ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Essa lição tem um objetivo geral que diz conscientizar que somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Vou repetir o tema para você ficar com ele bem guardado no seu coração. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Conceituando o pecado, pecado é toda transgressão contra a lei de Deus. Isso está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 4, a parte A, que diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Esse termo pecado vem de uma palavra grega chamada amartia e significa errar o alvo, não atingir a marca. Pecado, como dizem alguns clássicos da literatura, principalmente da psicologia, não é uma deformidade psicológica. Pecado é um ato voluntário de rebeldia e desobediência do homem contra o seu Criador. A sociedade moderna, na verdade, ela perdeu o referencial do que é pecado, não aceita a definição de pecado porque ela desconhece os termos bíblicos e o princípio da palavra de Deus que falam acerca do pecado. E como é o pecado do homem segundo o coração de Deus, o que é o coração? O coração é a parte mais íntima e imaterial do ser humano. Portanto, o coração produzirá um bom fruto se ele estiver ligado a Deus. Nós podemos entender que homem segundo o coração de Deus, como Davi foi encontrado, não se trata de uma pessoa perfeita e sem falha, mas se trata de alguém que procurava agradar a Deus. Se trata de alguém que tinha disposição para obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus determinara para ele fazer. Significa que Davi confiava também em Deus. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse àquele filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Então, por que o homem, segundo o coração de Deus, pecou? Porque, embora escolhido e tendo sido encontrado segundo o coração de Deus, ele deu lugar ao diabo. A Bíblia mostra que a caminhada cristã requer vigilância permanente, pois o sucesso de ontem, no que diz respeito à vida de santidade, não assegura o triunfo de hoje. 1 Coríntios 7:12 diz, aquele que pensa ou que julga estar em pé, veja que não caia. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, a parte A, diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O ambiente que Davi construiu, o ambiente que Davi criou ao seu redor para pecar, foi todo programado, projetado por ele. Ele estava ocioso, estava com a mente desocupada, e aqui nós temos um terreno fértil para o pecado habitar. O pecado ele habita todas as classes sociais, independentemente de status. O pecado está na choupana e está no palácio. O pecado habita a pobreza e a riqueza. Por isso que nós precisamos ter cuidado com esse pecado, porque embora conhecendo a palavra de Deus e procurando ser conforme o coração de Deus, nós podemos pecar. Quais são os elementos constitutivos que nos levam ao pecado? O primeiro é a tentação, a cobiça, a sedução, a concepção e a prática. O
O apóstolo Tiago, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado de Davi foi horrendo. Ele cometeu adultério e também mandou matar o seu comandante. E porque a Bíblia determina, porque a Bíblia traz na biografia dos homens de Deus as práticas lesivas do pecado? Porque, diferentemente das biografias históricas, a Bíblia registra o que os homens de Deus fizeram para que nós evitemos. A palavra de Deus mostra que pecado gera pecado. E, trazendo uma memória do que fizera Davi, o Salmo 42, o versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo. Certamente a palavra de Deus está falando das calamidades que rondavam a vida de Davi e dos atos pecaminosos, os artifícios pecaminosos que ele usou para tentar esconder o seu pecado. Davi tentou esconder o seu pecado, mas a Bíblia diz que ninguém foge da presença de Deus. Aos olhos de Deus, ninguém foge do seu pecado. Números capítulo 32, versículo 23, a parte C diz: sabei, é algo imperativo da palavra de Deus, que o vosso pecado vos há de achar. Ali 2,5 tribos que estavam habitando a Transjordânia construíram um altar e eles precisaram esclarecer que aquele altar não era para adorar ídolos, mas para ter uma referência do altar que estava construído além da Jordânia. No capítulo 51 e do versículo 3 do Salmo está escrito: pois eu conheço as minhas transgressões. Davi tinha consciência do seu pecado e ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui eu queria fazer um comentário interessante, que não adianta sair de uma igreja para outra, de um ministério para outro, porque quem está no corpo, para onde vai, continua pertencendo ao corpo. E o pecado não apaga, o pecado vai acompanhar. Nós queremos trazer uma reflexão interessante, que o coração do pecado, a força do pecado, o cerne do pecado é o pecado no coração. Vou repetir. O coração do pecado é o pecado dentro do coração. Um coração distante de Deus precisa ser restaurado para não continuar no pecado. E Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobretudo, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. No Salmo 119, no versículo 11, na versão corrigida diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Portanto, somente a palavra de Deus no coração de cada um de nós impede que nós pratiquemos o pecado. E por que ela impede? Porque somente a palavra de Deus, ela tem a conceituação exata do que é pecado. Filosofia não define pecado, materialismo não define pecado, mas a palavra de Deus define, é toda transgressão contra Deus. Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por esse texto você tira como a nossa sociedade está contaminada, porque o pecado está dentro do coração do homem. Provérbios 23 e 26 diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus nos quer total e plenamente para Ele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconheceu o seu pecado, arrependeu-se e não culpou ninguém. No Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Ele reconheceu a sua falha, se arrependeu, não culpou ninguém, por isso que ele era segundo o coração de Deus. Finalizando, todo pecado deve ser confessado, porque pecado não se compensa
e pecado não caduca. Não é uma ação boa que vai anular a ação má do pecado. E Jesus disse, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse mesmo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1 e o versículo 9. Que Deus nos abençoe, e se você quiser aprender mais sobre essa lição, procure uma escola dominical nos templos da Assembleia de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.